Existe um lugar no espaço onde dezenas de bilhões de galáxias deveriam existir, mas simplesmente não há nada. Uma escuridão tão profunda e vasta que, se você fosse colocado no centro dela, não veria absolutamente nenhuma estrela em nenhuma direção, mesmo com os telescópios mais poderosos já criados pela humanidade. Se a Terra estivesse no centro dessa região, nós teríamos passado séculos acreditando que o nosso planeta e o nosso Sol eram as únicas coisas existentes em todo o universo. Esse vazio colossal desafia as leis conhecidas da física e assusta os próprios astrônomos, não apenas pelo seu tamanho inacreditável, mas porque ele não deveria existir de acordo com todos os nossos modelos cosmológicos. E quando olhamos para as margens dessa imensa escuridão, encontramos algo ainda mais perturbador: estruturas tão gigantescas que parecem ter sido tecidas por forças que mal conseguimos conceber. Para começar a entender a verdadeira dimensão da nossa insignificância, precisamos primeiro encarar a escala do nosso próprio bairro espacial. A luz do Sol leva pouco mais de 8 minutos para chegar até a Terra, o que parece uma distância razoável quando pensamos na velocidade da luz como algo quase instantâneo. Afinal, a luz viaja a incríveis 300 mil quilômetros por segundo. Em apenas um segundo, um feixe de luz dá mais de 7 voltas completas ao redor da linha do equador do nosso planeta. Parece uma velocidade absoluta, um limite inquebrável e praticamente infinito para qualquer percepção humana. No entanto, quando começamos a nos afastar do nosso mundo, essa velocidade estonteante se revela terrivelmente lenta. Quando olhamos para a Lua, estamos vendo a luz que levou 1,5 segundos para cruzar o vácuo. Quando olhamos para Marte, a comunicação com nossas sondas e robôs espaciais enfrenta um atraso que pode variar de 3 a 22 minutos, dependendo de onde os dois planetas estão em suas órbitas. Isso significa que, se um astronauta em Marte pedir socorro, a mensagem levará quase meia hora para ser ouvida na Terra, e a resposta levará mais meia hora para retornar. Se estendermos o nosso olhar para os confins do nosso sistema planetário, a situação se torna ainda mais dramática. Quando olhamos para Netuno, o planeta gigante gelado mais distante do nosso sistema solar, essa mesma luz leva mais de 4 horas para atravessar o abismo cósmico. Se você viajasse na velocidade da sonda Voyager 1, o objeto construído pelo homem mais distante de nós, viajando a mais de 60 mil quilômetros por hora, levaria mais de 30 mil anos apenas para sair completamente da influência do nosso Sol e alcançar a nuvem de Oort. Para alcançar a estrela mais próxima de nós, Próxima Centauri, seriam necessários mais de 70 mil anos de viagem ininterrupta. Mas essa distância gigantesca não passa de uma poeira invisível se comparada às verdadeiras monstros do cosmos. À medida que nos afastamos do Sistema Solar, entramos na nossa galáxia, a Via Láctea, uma espiral brilhante e gigantesca contendo entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Ela é tão vasta que um feixe de luz leva 100 mil anos apenas para cruzar de uma ponta a outra. Pense nisso por um momento. Quando a luz que vemos hoje saindo da extremidade oposta da nossa galáxia começou sua jornada, a humanidade ainda estava na Idade da Pedra, dividindo o planeta com os Neandertais e tentando dominar o fogo. Por muito tempo, os cientistas e filósofos acreditaram que a Via Láctea era a totalidade de tudo o que existia. Olhar para o céu noturno e ver aquela faixa esbranquiçada de estrelas era olhar para os limites do próprio universo. Acreditava-se que além da nossa galáxia existia apenas um vácuo eterno e infinito, sem vida, sem matéria e sem luz. Essa ideia confortante mantinha o ser humano em um lugar de certo destaque, onde o nosso grande continente de estrelas era a única criação existente. Foi apenas no início do século XX que percebemos que a nossa galáxia é apenas uma entre centenas de bilhões de outras ilhas de estrelas espalhadas pelo espaço observável. Em 1924, o astrônomo Edwin Hubble usou o telescópio Walker no observatório do Monte Wilson, o mais avançado da época, para analisar pequenas manchas nebulosas no céu que muitos acreditavam ser apenas nuvens de gás dentro da própria Via Láctea. Ao medir a distância até estrelas variáveis dentro da nebulosa de Andrômeda, Hubble percebeu algo que mudaria a história da ciência para sempre. Andrômeda não estava dentro da Via Láctea. Ela estava a mais de 2 milhões de anos-luz de distância.
Aquela pequena mancha no céu era, na verdade, uma galáxia inteira, ainda maior do que a nossa, contendo mais de 1 trilhão de estrelas. Em um único instante, o universo conhecido da humanidade expandiu-se por um fator de bilhões. O cosmos não era uma única galáxia isolada, mas um oceano infinito repleto de outras galáxias. Mas isso ainda não é a parte mais surpreendente. O verdadeiro horror espacial começa quando percebemos que as galáxias não estão simplesmente flutuando ao acaso pelo espaço infinito como grãos de poeira suspensos no ar. Elas estão presas em uma teia invisível criada pela gravidade e por uma substância misteriosa que chamamos de matéria escura. Quando os astrônomos começaram a mapear o universo em 3 dimensões no final do século XX, eles esperavam encontrar uma distribuição uniforme de galáxias, semelhante a uma névoa homogênea espalhada pelo vácuo. Em vez disso, o que eles descobriram revolucionou nossa compreensão da realidade e revelou uma arquitetura estarrecedora e quase aterrorizante. As galáxias se organizam em filamentos brilhantes, longos e finos fios compostos por milhares de galáxias conectadas que se estendem por centenas de milhões de anos-luz. Entre esses filamentos existem gigantescos espaços ocos, bolhas de nada absoluto onde a matéria foi drenada ao longo de bilhões de anos por forças gravitacionais implacáveis. Essa estrutura é conhecida como a teia cósmica, e ela se assemelha de forma perturbadora às conexões neurais de um cérebro humano ou à estrutura tridimensional de uma esponja gigante. Quando você observa uma simulação computacional do universo em grande escala, a semelhança com uma rede neural é tão perfeita que chega a causar calafrios em cientistas e filósofos. Fios brilhantes de luz cruzam o vazio, conectando grandes nós superdensos de matéria, enquanto vastas regiões sombrias se abrem entre eles. Essa teia cósmica é a maior estrutura da natureza, a espinha dorsal de tudo o que existe. Mas a existência dessa teia levanta uma questão aterrorizante: o que acontece quando uma dessas bolhas de nada se torna grande demais? Para entender o surgimento dessas estruturas gigantescas e dos vazios que as separam, precisamos voltar no tempo até os primeiros instantes após o nascimento do universo. Nos primeiros frações de segundo após o Big Bang, o cosmos passou por um período de expansão ultra-rápida conhecido como inflação cósmica. Nesse momento primordial, o universo era uma sopa densa, quente e quase perfeitamente uniforme de partículas elementares e radiação. No entanto, o termo-chave aqui é quase. Na escala quântica, o universo primordial não era completamente suave. Existiam minúsculas flutuações quânticas, variações microscópicas na densidade da matéria e da energia. Algumas regiões do espaço eram ligeiramente mais densas do que a média por uma fração infinitesimal, enquanto outras eram ligeiramente menos densas. Quando a inflação cósmica aconteceu, ela pegou essas minúsculas imperfeições subatômicas e as esticou instantaneamente por escalas astronômicas, espalhando essas sementes de densidade por todo o tecido do espaço. À medida que o universo esfriava e se expandia, a gravidade começou a trabalhar sobre essas pequenas diferenças. As regiões que tinham um pouco mais de matéria começaram a atrativamente puxar a matéria das regiões vizinhas menos densas. Ao longo de centenas de milhões de anos, esse processo se intensificou de forma exponencial. As regiões mais densas ficaram cada vez mais densas, colapsando para formar as primeiras estrelas, as primeiras galáxias e os primeiros aglomerados galácticos. Por outro lado, as regiões que originalmente tinham um pouco menos de matéria foram gradualmente esvaziadas. A gravidade das regiões densas ao redor agiu como um aspirador de pó cósmico, drenando o gás, a poeira e as poucas galáxias que tentavam se formar nessas zonas menos favorecidas. O espaço entre os filamentos brilhantes foi ficando cada vez mais desprovido de qualquer tipo de matéria. Assim nasceram os supervazios, as maiores cavidades de nada conhecidas pela ciência. Mas existe uma diferença crucial entre o vácuo comum que encontramos entre os planetas e o vácuo presente no interior de um supervazio. No vácuo do nosso sistema solar, ainda existem partículas de poeira, vento solar, fótons de luz cruzando a todo instante e campos magnéticos observáveis. Nos supervazios profundos, a densidade de partículas cai para níveis quase inconcebíveis. Estamos falando de regiões onde você pode navegar por milhões de anos-luz sem encontrar um único átomo de hidrogênio solto no espaço.
foi no final da década de 70 que os astrônomos Robert Kerner, August Oemler, Paul Secheter e Stephen Schechtman estavam realizando um mapeamento rotineiro do desvio para o vermelho de galáxias distantes. Eles queriam entender a velocidade de afastamento das galáxias para calcular a taxa de expansão do universo. Mas enquanto analisavam os dados coletados pelos telescópios na direção da constelação do Boiadeiro, eles notaram algo completamente fora do normal. Havia uma brecha gigantesca nos dados. Uma região imensa onde a contagem de galáxias caía praticamente para zero. A princípio, os pesquisadores acharam que se tratava de um erro nos instrumentos ou uma falha no processamento dos dados. Afinal, as teorias da época previam que as galáxias deveriam estar distribuídas de forma muito mais homogênea. Eles repetiram as observações, ajustaram os equipamentos e analisaram a mesma região repetidas vezes. Mas o resultado se mantinha idêntico. O buraco continuava lá, gigantesco, silencioso e inexplicável. Em 1981, eles publicaram os resultados definitivos confirmando a descoberta do que viria a ser conhecido como vazio de Boötes. Com um diâmetro aproximado de 330 milhões de anos-luz, essa cavidade é tão imensa que representa cerca de 2% de todo o universo observável. O volume de espaço compreendido dentro dessa única bolha é de cerca de 230 mil megaparsecs cúbicos. Para colocar isso em uma perspectiva que a mente humana consiga processar, se a nossa Via Láctea fosse do tamanho de um grão de areia, o vazio de Boötes seria uma esfera cavernosa maior do que um edifício inteiro de 50 andares completamente sem nada dentro. No entanto, o mistério não reside apenas no fato de ser um espaço incrivelmente vasto e vazio, mas no que foi encontrado dentro dele após décadas de pesquisas mais detalhadas. De acordo com os cálculos matemáticos sobre como a matéria se agrupou desde o Big Bang, deveriam existir cerca de 10.000 galáxias espalhadas por essa região do espaço. Contudo, até hoje, após varreduras completas com os telescópios mais sensíveis do mundo, os astrônomos encontraram apenas cerca de 60 galáxias em todo esse volume colossal. Imagine a escala dessa solidão. Se você dividisse o vazio de Boötes igualmente entre essas 60 galáxias, cada uma delas estaria isolada em uma esfera de espaço de cerca de 50 milhões de anos-luz de diâmetro. Para efeito de comparação, a nossa galáxia vizinha mais próxima, Andrômeda, está a apenas 2,5 milhões de anos-luz de nós, e já consideramos essa distância um abismo monstruoso. No vazio de Boötes, as galáxias estão 20 vezes mais distantes umas das outras. Todas essas poucas galáxias encontradas lá dentro estão agrupadas de forma estranha em uma espécie de tubo fraco no centro do vazio, cercadas por um oceano absoluto de nada que se estende por distâncias que desafiam a nossa imaginação. Foi aí que tudo mudou na cosmologia moderna. Alguns cientistas começaram a questionar como uma estrutura tão vazia e tão gigantesca poderia ter se formado em um universo com apenas 13,8 bilhões de anos de idade. Se usarmos as leis da gravidade estabelecidas por Isaac Newton e refinadas por Albert Einstein, não houve tempo suficiente desde o início dos tempos para que a matéria fosse puxada para fora de uma região tão vasta apenas pela atração gravitacional das bordas. Matematicamente falando, o vazio de Boötes não deveria existir na escala e no formato que vemos hoje. Uma das hipóteses levantadas pelos astrofísicos para tentar resolver esse enigma é que o vazio de Boötes não nasceu como uma única grande bolha. Em vez disso, ele pode ser o resultado da fusão de vários vazios menores que se encontraram ao longo do tempo cosmológico. Assim como bolhas de sabão flutuando no ar se aproximam e se fundem para formar uma única bolha muito maior, vazios menores criados no universo jovem podem ter colapsado suas fronteiras de filamentos, unindo-se para criar esse supervazio monstruoso. Mas mesmo a teoria da fusão de vazios enfrenta sérios problemas matemáticos. A densidade de matéria no centro do vazio de Boötes é tão incrivelmente baixa, atingindo menos de 10% da densidade média do universo, que desafia a teoria clássica da inflação cósmica.
E o mais curioso é que quase ninguém percebe esse detalhe quando olhamos para a radiação cósmica de fundo, o eco térmico deixado pelo próprio Big Bang quando o universo tinha apenas 380 mil anos. Descobrimos que a região que deu origem a esse vazio já demonstrava anomalias térmicas que perduram até os dias de hoje. Se você estivesse viajando em uma espaçonave hipotética capaz de cruzar distâncias intergalácticas no meio do vazio de Boötes, a sensação de isolamento seria absoluta e aterradora. A escuridão ao seu redor seria total. Olhando pelas janelas da sua nave, você não veria pontos brilhantes no céu. Não haveria estrelas, não haveria nebulosas, não haveria o brilho familiar de uma galáxia próxima. Seria uma noite eterna e perfeita. Mesmo que você olhasse através dos instrumentos e telescópios mais avançados a bordo, as galáxias mais próximas estariam tão distantes e seriam tão fracas que seriam quase invisíveis a olho nu. Isso levanta uma reflexão profunda sobre a sorte da humanidade e o desenvolvimento da nossa ciência. Se o nosso sistema solar e a Via Láctea tivessem se formado no meio do vazio de Boötes, a história da astronomia humana teria sido completamente diferente. Nós olharíamos para o céu noturno e veríamos apenas um abismo negro sem fim. Sem a presença de estrelas vizinhas brilhantes, sem a faixa prateada da Via Láctea cruzando o céu e sem a visibilidade de galáxias próximas como Andrômeda ou as nuvens de Magalhães, teríamos passado séculos ou talvez milênios acreditando que a nossa Terra e o nosso Sol eram os únicos objetos existentes em toda a criação. A nossa física teórica teria demorado muito mais tempo para se desenvolver. Conceitos como a expansão do universo, a velocidade da luz e a própria gravidade em escala cosmológica seriam quase impossíveis de serem deduzidos sem outros corpos celestes para observarmos e medirmos. Estaríamos presos em uma caverna cósmica, cegos para a grandiosidade do restante do universo. Viveríamos na ilusão perfeita de que éramos o centro e a totalidade de tudo. Mas a história dos grandes vazios do espaço é apenas metade do enigma que assombra os cosmólogos. Enquanto os supervazios nos assustam pela sua ausência assustadora de matéria e pelo silêncio eterno de suas vastidões, o oposto absoluto também existe no cosmos e desafia a própria física teórica até os seus limites. Quando a gravidade atua drenando a matéria de dentro dessas bolhas gigantescas, para onde vai toda essa massa? Ela se acumula nas bordas, comprimindo bilhões de galáxias em estruturas de tamanho e densidade quase inacreditáveis. É lá que encontramos os verdadeiros monstros da teia cósmica, as grandes muralhas e os superaglomerados. E a própria existência dessas estruturas ameaça destruir o pilar mais fundamental sobre o qual toda a cosmologia moderna foi construída. Para compreender por que as maiores estruturas do universo deixam os cientistas em estado de choque, precisamos primeiro entender a regra matemática que rege todo o funcionamento da cosmologia moderna. Essa regra é conhecida como o princípio cosmológico, uma hipótese fundamental elaborada com base nas teorias de Albert Einstein sobre a gravidade e a relatividade geral. Em termos simples, o princípio cosmológico afirma que, se olharmos para o universo em uma escala grande o suficiente, ele deve ser essencialmente homogêneo e isotrópico. Homogêneo significa que a matéria está distribuída de forma uniforme por todo o espaço, sem que existam regiões especiais, centros ou bordas privilegiadas. Isotrópico significa que o cosmos parece exatamente o mesmo em qualquer direção para onde apontemos os nossos telescópios. Em escalas pequenas, obviamente vemos uma grande variação. A Terra é muito mais densa do que o espaço ao seu redor, o Sol é incomparavelmente mais denso do que o vácuo entre os planetas, e as galáxias são concentrações massivas de matéria separadas por vastos abismos. No entanto, a física previa que, ao afastarmos-os para além de um certo ponto, essas variações individuais deveriam se suavizar, assim como a superfície áspera de uma rocha parece perfeitamente lisa quando olhada a quilômetros de distância. Com base nas equações que descrevem a velocidade da luz, a taxa de expansão do tecido do espaço-tempo e a idade total do cosmos desde o Big Bang, os astrofísicos calcularam um limite matemático muito claro para o tamanho máximo que qualquer estrutura poderia atingir. Esse limite teórico foi fixado em aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de anos-luz. A razão para essa limitação é puramente cronológica e física.
Como o universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos de idade, a força da gravidade, que se propaga estritamente à velocidade da luz, simplesmente não teve tempo suficiente para atrair matéria, mover galáxias e organizar estruturas maiores do que esse limite ao longo de toda a história do cosmos. Qualquer objeto ou agrupamento de matéria que ultrapasse 1 bilhão e 200 milhões de anos-luz representa uma quebra direta das leis da cosmologia clássica. A sua existência seria o equivalente a encontrar uma construção de pedra gigante em um planeta onde os tijolos só começaram a ser fabricados há poucos minutos. Não deveria haver tempo hábil para que a gravidade fizesse o seu trabalho em uma escala tão colossal. E foi justamente por isso que a comunidade científica internacional entrou em colapso teórico quando os primeiros dados sobre as estruturas supergigantes começaram a ser confirmados pelos telescópios. A primeira grande fissura no modelo cosmológico tradicional surgiu em 1989, quando os astrônomos Margaret Geller e John Ushra, trabalhando no Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, publicaram os resultados de um minucioso mapeamento tridimensional de galáxias. Eles descobriram uma gigantesca concentração de matéria que ficou conhecida como a Grande Muralha Confira A2. Essa estrutura consistia em um lençol contínuo de galáxias que se estendia por mais de 500 milhões de anos-luz de comprimento, 300 milhões de anos-luz de largura e apenas 16 milhões de anos-luz de espessura. Na época de sua descoberta, a Grande Muralha Confira A2 foi considerada a maior estrutura já observada na história da humanidade. Ela era tão massiva que a sua gravidade alterava sensivelmente o movimento das galáxias ao seu redor, criando desvios nas trajetórias que os cientistas não conseguiam explicar usando apenas a matéria visível. Mas, embora a Grande Muralha Confira A2 estivesse perigosamente próxima do limite teórico previsto pelo princípio cosmológico, ela ainda conseguia se encaixar, de forma muito apertada, nas margens das equações matemáticas aceitas. No entanto, à medida que a tecnologia de observação evoluiu e os telescópios automatizados começaram a varrer o céu noturno noite após noite, registrando a posição e a distância de milhões de objetos celestes de forma simultânea, o tamanho das estruturas encontradas começou a crescer a passos largos, ultrapassando rapidamente todos os limites previstos pela ciência. Em 2003, o projeto Sloan Digital Sky Survey, um dos levantamentos astronômicos mais importantes já realizados, revelou ao mundo a existência da Grande Muralha de Sloan. Essa estrutura monumental é uma gigantesca parede composta por centenas de milhares de aglomerados de galáxias interconectados, estendendo-se por inacreditáveis 1 bilhão e 380 milhões de anos-luz de extensão. Pela primeira vez na história da astronomia, estávamos olhando para uma estrutura que violava abertamente o limite teórico do princípio cosmológico. A Grande Muralha de Sloan era grande demais. Ela era tão vasta que a gravidade comum não teria tido tempo de montá-la desde o nascimento do universo, a menos que as condições iniciais do Big Bang fossem fundamentalmente diferentes do que todos os modelos teóricos previam. Ela desafiava a ideia de que o cosmos era homogêneo em grandes escalas, mostrando que existem gigantescos continentes de matéria separados por oceanos de nada absoluto. Mas a Grande Muralha de Sloan era apenas o prelúdio de descobertas ainda mais desconcertantes que estavam por vir. Conforme os astrônomos voltaram os seus instrumentos para as regiões mais profundas e antigas do espaço observável, eles começaram a encontrar estruturas que não apenas quebravam os limites por uma pequena margem, mas que esmagavam completamente os modelos teóricos estabelecidos. Em 2012, uma equipe liderada pelo astrônomo Roger Clovis, da Universidade de Central Lancashire, identificou um grupo extraordinário de quasares. Quasares são os núcleos extremamente brilhantes de galáxias distantes, alimentados por buracos negros supermassivos no centro que devoram quantidades astronômicas de gás e matéria, emitindo jatos monstruosos de radiação que podem ser vistos através de todo o cosmos. Quando os pesquisadores mapearam a posição tridimensional desse grupo específico, eles perceberam que esses quasares não estavam espalhados de forma aleatória. Eles faziam parte de uma única estrutura coesa que foi batizada de UGLQG, ou Grande Grupo de Quasares. Essa estrutura monumental se estende por inacreditáveis 4 bilhões de anos-luz de comprimento na sua maior dimensão. Para colocar esse número em perspectiva,
4 bilhões de anos-luz correspondem a mais de 4% de todo o diâmetro do universo observável. A UGLQG é tão absurdamente gigante que a luz leva 4 bilhões de anos para viajar de uma de suas extremidades até a outra. Se você estivesse em uma ponta dessa estrutura e enviasse um sinal de rádio para outra ponta, a mensagem só chegaria lá depois que o planeta Terra já estivesse em um estágio avançado de sua existência. A descoberta da UGLQG causou um terremoto no meio acadêmico. Muitos cosmólogos recusaram-se inicialmente a aceitar os dados, argumentando que a estrutura poderia ser apenas uma ilusão de ótica estatística, um alinhamento casual de quasares independentes que pareciam estar conectados apenas devido ao nosso ponto de vista da Terra. Afinal, aceitar a existência física da UGLQG significava admitir que o princípio cosmológico, o pilar sobre o qual se apoiam centenas de teorias e cálculos sobre o universo, estava errado. Mas os dados continuavam lá, rigorosos e verificáveis. E o mais curioso é que quase ninguém percebe esse detalhe: a UGLQG não estava sozinha nas profundezas do espaço. Apenas um ano depois, em 2013, o incompreensível aconteceu novamente. Uma equipe de astrônomos que estudava o mapeamento de explosões de raios gama descobriu uma estrutura que tornava até mesmo a UGLQG pequena por comparação. As explosões de raios gama são os eventos mais violentos e luminosos de todo o cosmos conhecidos pela física. Elas ocorrem quando estrelas supermassivas morrem e colapsam em buracos negros ou quando estrelas de nêutrons colidem, liberando em poucos segundos mais energia do que o nosso Sol emitirá durante toda a sua vida de 10 bilhões de anos. Como as explosões de raios gama são tão incrivelmente intensas, elas funcionam como sinalizadores de farol nas profundezas do espaço. Onde há uma alta concentração de explosões de raios gama, obrigatoriamente há uma alta densidade de galáxias e matéria. Ao mapear a distribuição espacial de centenas dessas explosões na direção das constelações de Hércules e da Corona Borealis, os pesquisadores notaram uma concentração anormal e densa de eventos situados exatamente à mesma distância de nós. Ao unirem os pontos desse mapa tridimensional, eles revelaram a existência da Grande Muralha Hércules-Corona Borealis. As dimensões dessa estrutura superam qualquer coisa que a mente humana seja capaz de visualizar com facilidade. A muralha de galáxias tem mais de 10 bilhões de anos-luz de comprimento, 3 bilhões de anos-luz de largura e se estende por várias camadas de profundidade no espaço-tempo. Isso significa que essa única estrutura ocupa mais de 10% de todo o diâmetro do universo observável. Um feixe de luz, viajando à velocidade máxima permitida pelas leis da física, levaria 10 bilhões de anos apenas para percorrer essa muralha de uma ponta a outra. Quando olhamos para a Grande Muralha Hércules-Corona Borealis, estamos vendo uma estrutura que já existia quando o universo tinha menos de 4 bilhões de anos de idade. Como uma estrutura que abrange 10 bilhões de anos-luz conseguiu se formar em um universo tão jovem? O tempo simplesmente não foi suficiente para que a gravidade atraísse tanta matéria ao longo de distâncias tão abissais. Não há equações conhecidas na física clássica ou na relatividade geral que consigam explicar a formação de um monstro desse tamanho sem recorrer a novas forças desconhecidas ou a modificações drásticas no que entendemos sobre o Big Bang. O que aconteceu depois surpreendeu até os especialistas. A existência dessas megaestruturas dividiu a comunidade científica em duas correntes de pensamento radicalmente opostas. De um lado, existem os cosmólogos tradicionais que defendem que essas estruturas não são entidades verdadeiramente gravidades e unidas, mas sim flutuações estatísticas temporárias no mapa do espaço. Eles argumentam que, embora vejamos galáxias e quasares alinhados nessa configuração, eles não estão necessariamente presos pela gravidade da mesma forma que um aglomerado de galáxias menor está. Por outro lado, um número crescente de astrofísicos e físicos teóricos argumenta que os dados são claros demais para serem descartados como meras coincidências estatísticas. Para eles, a Grande Muralha Hércules-Corona Borealis e a UGLQG são provas irrefutáveis de que a nossa visão atual do universo é terrivelmente incompleta.
Eles sugerem que o universo primordial pode ter sido muito mais caótico e heterogêneo do que supomos, ou que podem ter existido forças desconhecidas agindo nos primeiros momentos após o Big Bang que moldaram a matéria em escalas infinitamente maiores do que a gravidade convencional seria capaz de fazer. Uma das teorias mais fascinantes e perturbadoras sugere a ação das chamadas cordas cósmicas primordiais. As cordas cósmicas são defeitos topológicos hipotéticos no tecido do próprio espaço-tempo que podem ter se formado durante as transições de fase nos primeiros frações de segundo do universo. Essas cordas seriam linhas infinitamente finas, mais estreitas do que o núcleo de um átomo, mas contendo uma densidade de massa tão inacreditável que um único quilômetro de corda cósmica poderia pesar mais do que o planeta Terra inteiro. Se essas cordas cósmicas de fato existiram no universo jovem, a sua gravidade colossal teria agido como um trilho ou um molde para a matéria primordial. À medida que o universo se expandia, o gás e a poeira teriam sido inevitavelmente atraídos ao longo dessas linhas de força cósmica, acumulando-se ao longo de bilhões de anos para formar os imensos filamentos e as grandes muralhas que observamos hoje. As cordas cósmicas seriam, em essência, os andaimes invisíveis sobre os quais a grande teia do universo foi erguida. Seja qual for a explicação verdadeira para a existência desses gigantes, uma coisa é certa, a nossa posição no cosmos é muito mais complexa e dinamicamente instável do que parecia à primeira vista. Nós não estamos flutuando em um ambiente calmo e estático. A nossa galáxia, a Via Láctea, faz parte de um ecossistema gravitacional massivo que nos conecta a estruturas de proporções titânicas, sendo constantemente empurrada e puxada por correntes invisíveis que operam em escalas que ultrapassam a compreensão humana. Para entender onde a Terra se encontra nessa colossal teia de forças e para onde estamos sendo levados a cada segundo que passa, precisamos diminuir o zoom da nossa câmera cósmica e examinar a nossa vizinhança imediata. Precisamos olhar para os continentes de galáxias que nos cercam e para uma anomalia assustadora que está puxando o nosso mundo em direção ao desconhecido a centenas de quilômetros por segundo. Quando olhamos para o mapa do cosmos e tentamos localizar a nossa posição exata na grande teia de matéria, é fácil nos sentirmos perdidos em meio a números de bilhões de anos-luz. Mas a nossa jornada pelo espaço não é feita de abstrações isoladas. A Terra não está flutuando em um abismo sem rumo, ou ela está firmemente ancorada em uma hierarquia gravitacional perfeitamente encadeada, onde cada nível é exponencialmente maior e mais massivo do que o anterior. Para entender as forças que moldam o nosso futuro e o destino de tudo o que vemos no céu noturno, precisamos rastrear o nosso endereço cósmico desde o nosso bairro mais próximo até os maiores continentes de galáxias conhecidos pela ciência. A nossa história começa no grupo local, um pequeno arquipélago de galáxias que representa a nossa casa primária no cosmos. O grupo local se estende por cerca de 10 milhões de anos-luz de diâmetro e é dominado por duas grandes galáxias espirais gigantes, a nossa própria Via Láctea e a galáxia de Andrômeda, conhecida pelos astrônomos como Messier 31. Ao redor dessas duas gigantes, orbita uma coleção de mais de 50 galáxias menores e anãs, como a galáxia do Triângulo, as grandes e pequenas nuvens de Magalhães e dezenas de pequenas galáxias esferoidais quase invisíveis que funcionam como satélites gravitacionais. Dentro do grupo local, a gravidade é a senhora absoluta. Ela é forte o suficiente para superar a própria expansão do universo, mantendo todas essas galáxias presas em uma dança orbital contínua. É por essa razão que, enquanto a grande maioria das galáxias do universo está se afastando de nós devido à aceleração do espaço-tempo, Andrômeda está se aproximando da Via Láctea a uma velocidade de aproximadamente 110 km por segundo. Em cerca de 4 bilhões e meio de anos, essas duas gigantes irão se colidir de frente, fundindo suas estrelas e seus buracos negros supermassivos centrais para criar uma única e gigantesca galáxia elíptica que os astrônomos apelidaram de Lactomeda. No entanto, por mais vasto que o grupo local pareça aos nossos olhos humanos, ele representa apenas um minúsculo grão de areia quando olhamos para a estrutura seguinte da hierarquia. O nosso grupo local não é uma entidade isolada. Ele está localizado na periferia de uma concentração de matéria muito maior e mais densa chamada superaglomerado de Virgem.
O superaglomerado de Virgem é um monstro gravitacional contendo mais de 2.000 galáxias ativas, concentradas em torno de um núcleo incrivelmente denso dominado pela gigantesca galáxia elíptica Messier 87, a mesma galáxia cujo buraco negro supermassivo foi fotografado pela primeira vez na história pelo telescópio Event Horizon. Toda a estrutura do superaglomerado de Virgem se estende por cerca de 110 milhões de anos-luz de diâmetro e possui uma massa equivalente a mais de 1 quatrilhão de vezes a massa do nosso Sol. Por muitas décadas durante o século XX, os cosmólogos acreditaram que o superaglomerado de Virgem era a maior estrutura a qual pertencíamos. Imaginava-se que ele era o limite superior da nossa organização gravitacional local, uma ilha gigantesca navegando de forma independente no vácuo intergaláctico. Mas os cientistas não conseguiam resolver uma contradição perturbadora nos dados observacionais enquanto mediam a velocidade de afastamento do nosso grupo local de galáxias em relação à radiação cósmica de fundo, os números simplesmente não batiam. A radiação cósmica de fundo é o eco térmico do Big Bang, uma radiação uniforme que preenche todo o universo e serve como um sistema de referência absoluto de repouso para a física moderna. Em relação a essa radiação, a Terra, o Sol, a Via Láctea e todo o grupo local estão se movendo a uma velocidade assustadora de mais de 600 km por segundo em direção a um ponto fixo no céu, na direção das constelações de Centauro e Hidra. Se a gravidade do superaglomerado de Virgem fosse a única força atuando sobre nós, o nosso movimento deveria ser direcionado para o centro de Virgem. Mas não era isso que os telescópios mostravam. Algo muito mais massivo e invisível estava nos puxando através do abismo. Foi apenas em 2014 que uma equipe internacional de astrônomos liderada pelo pesquisador Brent Tully, da Universidade do Havaí, conseguiu decifrar esse enigma ao redefinir a própria maneira como mapeamos o universo. Em vez de simplesmente registrar a posição estática das galáxias no céu, a equipe de Tully decidiu mapear as suas velocidades peculiares. A velocidade peculiar de uma galáxia é o seu movimento real através do espaço, descontando a velocidade de expansão geral do universo. Ao analisar o movimento de mais de 8.000 galáxias na nossa região do cosmos, eles conseguiram criar um mapa tridimensional das correntes gravitacionais do universo local. A ideia era tratar as galáxias como gotas de água fluindo por um mapa topográfico de montanhas e vales. Assim como a água da chuva flui pelos vales até se acumular no fundo de uma bacia hidrográfica, as galáxias fluem ao longo dos filamentos gravitacionais em direção aos centros de maior densidade de massa. Quando os dados desse fluxo intergaláctico foram processados por supercomputadores e visualizados em 3 dimensões, uma revelação espetacular e aterrorizante emergiu das telas dos cientistas. O nosso conceito de superaglomerado estava completamente errado. O superaglomerado de Virgem não era uma estrutura autônoma, era apenas um pequeno apêndice, uma ramificação secundária de um continente cósmico imensamente maior e mais complexo do que qualquer coisa que tínhamos imaginado. Eles batizaram essa estrutura colossal de Laniakea, uma palavra de origem havaiana que se traduz como imensurável céu ou céus incomensuráveis. Laniakea se estende por 500 milhões de anos-luz de diâmetro e contém a massa de mais de 100.000 galáxias grandes, abrangendo um volume de espaço milhares de vezes maior do que o nosso antigo superaglomerado de Virgem. A estrutura de Laniakea não tem a forma de uma esfera de matéria densa ou de um disco espiral. Ela se assemelha a uma complexa teia de penas luminescentes ou às raízes entrelaçadas de uma floresta gigante flutuando na escuridão do espaço. Cada fio brilhante dessas penas é um filamento composto por milhares de galáxias. A nossa Via Láctea está situada na extremidade mais remota de um desses filamentos periféricos, vivendo em um subúrbio tranquilo e isolado deste gigantesco continente espacial. Mas o descobrimento de Laniakea trouxe consigo a confirmação de um mistério ainda mais profundo que vinha assombrando os astrônomos desde a década de 70. Quando os pesquisadores observaram o fluxo de movimento das galáxias dentro das penas de Laniakea, perceberam que todas as 100.000 galáxias do superaglomerado, incluindo a Via Láctea, Andrômeda e todo o superaglomerado de Virgem, estão lentamente deslizando ao longo desses canais gravitacionais em direção a um único ponto focal invisível no coração da estrutura. Esse ponto focal de atração irresistível é conhecido pela ciência como o Grande Atrator.
O grande atrator não é um buraco negro supermassivo gigante ou um objeto único no sentido convencional. Trata-se de uma anomalia gravitacional de proporções monstruosas, uma região de densidade de massa equivalente a dezenas de milhares de galáxias juntas, concentrada em um único nó da teia cósmica. A força gravitacional exercida por essa anomalia é tão colossal que ela consegue puxar continentes inteiros de galáxias através de distâncias de centenas de milhões de anos-luz, superando a taxa de expansão local do próprio tecido do espaço. No entanto, quando os cientistas tentaram apontar os seus telescópios ópticos mais poderosos para o local exato onde o grande atrator deveria estar, eles se depararam com uma parede impenetrável de escuridão e poeira. O grande atrator está situado a cerca de 220 milhões de anos-luz de distância da Terra, exatamente no mesmo plano do disco da nossa própria galáxia. Essa coincidência geométrica infeliz criou o maior ponto cego da astronomia moderna, uma região do céu que os cientistas batizaram de zona de evitação. O disco da Via Láctea é composto por bilhões de estrelas brilhantes, nuvens densas de gás molecular e faixas espessas de poeira cósmica que absorvem e espalham quase toda a luz visível que tenta cruzar a galáxia de um lado para o outro. Tentar enxergar o grande atrator com telescópios de luz visível é como tentar olhar através de uma tempestade de neve densa no meio da noite usando um par de óculos escuros. Por décadas, a natureza exata do grande atrator permaneceu envolta em especulações e mistério. Teorias das mais variadas sugeriam desde concentrações incomuns de matéria escura até estruturas totalmente desconhecidas pela física. Foi apenas com o advento da astronomia infravermelha, da radioastronomia e dos telescópios de raios-x que os astrônomos finalmente conseguiram erguer o véu de poeira da zona de evitação e espiar o que estava oculto do outro lado da nossa galáxia. O que eles encontraram na região do grande atrator foi o aglomerado de Norma, um grupo extremamente denso e massivo de galáxias ancorado no centro de um superaglomerado ainda maior. Os raios-x revelaram que o gás entre as galáxias nessa região é superaquecido a dezenas de milhões de graus, indicando uma poça gravitacional de profundidade inacreditável onde centenas de galáxias estão colidindo e se fundindo em um ambiente de violência cósmica extrema. Mas quando os astrofísicos somaram a massa visível do aglomerado de Norma e de todas as galáxias detectáveis na região do grande atrator usando rádio infravermelho, eles chegaram a uma conclusão surpreendente e extremamente incômoda: a matemática continuava não fechando. A massa total do aglomerado de Norma e dos seus vizinhos imediatos representava apenas cerca de 20 a 25% da massa necessária para gerar a atração gravitacional gigante que está puxando a Via Láctea e todo o superaglomerado de Laniakea. Havia uma lacuna massiva nos cálculos. O grande atrator, por mais gigantesco que fosse, não era forte o suficiente para explicar a velocidade de mais de 600 km por segundo com a qual nosso mundo está viajando pelo espaço. Foi aí que tudo mudou na cosmologia de grande escala. Ao expandirem o raio das observações para além dos limites de Laniakea, os astrônomos perceberam que o grande atrator não era o destino final da nossa jornada cósmica, mas apenas um ponto de passagem, uma estação intermediária em uma correnteza gravitacional muito mais vasta. Mais distante no espaço, escondido atrás da zona de evitação e situado a cerca de 650 milhões de anos-luz da Terra, ergue-se o verdadeiro colosso do universo local, a concentração de Shapley. Descoberta originalmente na década de 20 pelo astrônomo Arlo Shapley como uma leve névoa de galáxias na constelação de Centauro, a concentração de Shapley é o maior e mais denso superaglomerado de galáxias conhecido em todo o nosso universo próximo. Ela contém mais de 10.000 galáxias massivas concentradas em um volume de espaço relativamente compacto, com uma massa total estimada em mais de 10.000 quatrilhões de vezes a massa do nosso Sol. A gravidade exercida pela concentração de Shapley é tão esmagadora que ela não apenas puxa o grande atrator e todo o superaglomerado de Laniakea em sua direção, mas também arrasta outros superaglomerados vizinhos, como o superaglomerado de Pavo-Indus e o superaglomerado de Coma. Estamos todos viajando juntos por um rio invisível de gravidade, impulsionados pela força combinada desses gigantes cósmicos. E o mais curioso é que quase ninguém percebe esse detalhe, enquanto a concentração de Shapley e o grande atrator estão nos puxando pela frente com uma força gravitacional esmagadora, existe uma força oposta que nos empurra por trás com uma eficiência assustadora.
Em 2017, uma equipe de astrofísicos mapeando as regiões mais vazias do espaço ao nosso redor descobriu a existência do repulsor dipolar. O repulsor dipolar é um supervazio gigantesco e extremamente desprovido de matéria localizado do lado exatamente oposto da Via Láctea em relação à concentração de Shapley. Como essa região é quase totalmente desprovida de galáxias e matéria, a sua densidade é incrivelmente menor do que a média do universo. Na física da relatividade e da dinâmica de fluidos, uma região de baixíssima densidade cercada por regiões de alta densidade age efetivamente como uma força repulsiva líquida. Enquanto as regiões densas da concentração de Shapley exercem uma atração gravitacional positiva puxando a nossa galáxia, a ausência de matéria no repulsor dipolar cria uma falta de atração gravitacional do outro lado, permitindo que a expansão do espaço nos empurre para fora dessa cavidade vazia. Nós estamos sendo simultaneamente empurrados por um gigante vazio e puxados por um gigante de matéria. Essa combinação perfeita de forças, o empurrão do repulsor dipolar de um lado e o puxão da concentração de Shapley e do grande atrator do outro, é o motor preciso que determina o nosso vetor de movimento pelo cosmos a cada fração de segundo. Nós somos passageiros involuntários em um comboio galáctico viajando através de um oceano de forças invisíveis. No entanto, a existência dessa dança gravitacional monumental nos leva a uma contradição inevitável sobre o destino final do cosmos. Se todas essas estruturas estão se atraindo com forças tão monstruosas, chegará o momento em que todas as galáxias de Laniakea irão se colidir em uma grande explosão cósmica. Ou existe uma força ainda mais misteriosa, uma energia invisível que compõe a maior parte da realidade, pronta para despedaçar esses continentes de estrelas antes que eles consigam se encontrar? Para responder a essa pergunta, precisamos mergulhar na maior guerra de forças da história da física teórica, do confronto épico entre a gravidade, que tenta unir o universo, e a energia escura, que está acelerando o tecido do próprio espaço rumo a um abismo eterno de expansão e isolamento. A existência do repulsor dipolar, do grande atrator e da concentração de Shapley revela uma teia dinâmica de forças que molda o movimento da nossa galáxia a cada fração de segundo. No entanto, quando observamos essas colossais estruturas de matéria e as forças que as empurram e puxam através do abismo, somos confrontados com a pergunta mais inquietante de toda a ciência moderna: para onde tudo isso está nos levando? Qual será o capítulo final desta dança gravitacional titânica que envolve dezenas de milhares de galáxias? A resposta para esse enigma não reside apenas no poder atrativo da massa e das grandes muralhas, mas em um confronto monumental entre duas forças opostas que redefinem o próprio destino da realidade, a gravidade e a energia escura. Durante a maior parte do século XX, os astrofísicos e cosmólogos acreditavam que o destino do universo seria decidido por uma disputa simples entre a força de atração da gravidade de toda a matéria existente e a velocidade de expansão inicial gerada pelo Big Bang. Havia basicamente dois cenários possíveis em discussão nas academias de física. Se a densidade de matéria no cosmos fosse grande o suficiente, a gravidade agiria como um freio invisível, desacelerando gradualmente a expansão do espaço ao longo de bilhões de anos, até que o universo parasse de se expandir e começasse a colapsar sobre si mesmo. Esse processo culminaria no chamado Big Crunch, um evento catastrófico onde todas as galáxias, estrelas, planetas e o próprio tecido do espaço seriam comprimidos de volta a um único ponto de densidade e temperatura infinitas. Por outro lado, se a quantidade de matéria fosse insuficiente para parar a expansão, o universo continuaria a crescer para sempre, mas a uma taxa cada vez mais lenta. As galáxias continuariam se afastando gradualmente umas das outras, enquanto as estrelas consumiam seu combustível nuclear até que a última lâmpada do cosmos se apagasse em uma morte térmica fria e escura. Em ambos os modelos teóricos tradicionais, a gravidade era vista como a força dominante contínua que desacelerava o universo. Mas, em 1998, duas equipes independentes de astrônomos, o Rise Supernova CERT e o Supernova Cosmology Project, realizaram uma das descobertas mais chocantes e revolucionárias de toda a história da humanidade. Eles estavam medindo a distância e a velocidade de afastamento de supernovas do tipo 1A.
Essas explosões estelares ocorrem em sistemas binários quando uma anã branca absorve matéria de uma estrela companheira até atingir um limite de massa preciso, resultando em um brilho extremamente padronizado que funciona como uma vela padrão para medir distâncias astronômicas profundas. Como essas supernovas são incrivelmente brilhantes, elas podem ser vistas através de bilhões de anos-luz. Os astrônomos esperavam encontrar provas de que a expansão do universo estava desacelerando devido à atração gravitacional das galáxias e das grandes muralhas. Mas o que os dados revelaram foi o exato oposto. As supernovas distantes estavam significativamente mais fracas do que deveriam se a expansão estivesse desacelerando. Isso significava que elas estavam muito mais longe de nós do que os cálculos previam. O universo não estava apenas se expandindo, ele estava se expandindo cada vez mais rápido. A taxa de expansão do tecido do espaço-tempo estava acelerando. Algo completamente invisível e desconhecido pela física clássica estava empurrando o próprio espaço, agindo como uma gravidade repulsiva em escalas cosmológicas e superando a força de atração de todas as galáxias e superaglomerados juntos. Essa força misteriosa recebeu o nome de energia escura. Hoje sabemos que a matéria comum, tudo o que conseguimos ver, tocar e medir, desde o menor átomo de hidrogênio até as maiores estrelas, planetas, buracos negros e galáxias, representa meros 5% de todo o conteúdo de massa e energia do universo. A matéria escura, a substância invisível que fornece a cola gravitacional para manter a teia cósmica unida, representa cerca de 27%. Os restantes 68% de todo o cosmos são compostos inteiramente por essa misteriosa energia escura. Em outras palavras, a maior parte da realidade é governada por uma força que mal começamos a compreender e que está ativamente despedaçando a arquitetura do universo. Para entender como a energia escura afeta o futuro de estruturas colossais como Laniakea, o vazio de Boötes e a grande muralha Hercules Corona Borealis, precisamos compreender uma distinção crucial entre as escalas locais e as escalas cosmológicas profundas. Em escalas menores, como dentro do nosso sistema solar, da Via Láctea ou mesmo do nosso grupo local de galáxias, a atração gravitacional da matéria é densa e forte o suficiente para superar o efeito da energia escura. A Terra não está se afastando do Sol, e a Via Láctea não está se expandindo internamente. Da mesma forma, a atração entre a Via Láctea e Andrômeda é tão intensa que elas continuarão a se aproximar até se fundirem completamente. No entanto, à medida que nos afastamos para as escalas verdadeiramente gigantescas das grandes muralhas e dos superaglomerados, a densidade média da matéria cai drasticamente. E é aí que a energia escura se torna o titã dominante. O espaço entre os superaglomerados não é apenas um vácuo passivo, é um tecido dinâmico que está se criando e se multiplicando a cada segundo. À medida que o volume de espaço vazio entre os grandes nós da teia cósmica aumenta, a quantidade de energia escura nessa região também cresce proporcionalmente, intensificando a taxa de expansão e criando um ciclo de aceleração contínuo e irreversível. Isso significa que, apesar de toda a atração assustadora do grande atrator e da concentração de Shapley, a força da energia escura acabará vencendo a batalha contra a gravidade no horizonte cosmológico. As conexões mais distantes da teia cósmica, os longos e finos filamentos de galáxias que se estendem por centenas de milhões de anos-luz, já estão sendo esticados até o seu ponto de ruptura. Com o passar do tempo cosmológico, o espaço entre Laniakea e a concentração de Shapley estará se expandindo a uma velocidade tão avassaladora que nem mesmo a força da gravidade gigante de Shapley conseguirá puxar a nossa galáxia até lá. Nós nunca alcançaremos o coração da concentração de Shapley. O rio invisível de gravidade pelo qual estamos navegando hoje está sendo lentamente cortado e fragmentado pelo surgimento de um oceano em expansão de energia escura. À medida que os bilhões de anos avançam, cada superaglomerado e cada grande nó da teia cósmica se tornará uma ilha isolada de matéria, separada de todas as outras por um abismo de espaço-tempo que se expande mais rápido do que a própria velocidade da luz. Esse horizonte de eventos cosmológico nos leva a uma das previsões mais melancólicas e aterrorizantes de toda a astrofísica moderna.
Conforme o universo continua a expandir a uma velocidade acelerada, a luz emanada pelas galáxias que compõem a Grande Muralha Hercules Corona Borealis, a Grande Muralha de Sloan e os superaglomerados distantes levará cada vez mais tempo para cruzar a distância que nos separa. Eventualmente, o espaço entre nós e essas estruturas estará se expandindo tão rápido que os fótons de luz disparados por suas bilhões de estrelas simplesmente não conseguirão mais nos alcançar. Uma a uma, as maiores estruturas do cosmos começarão a desbotar e desaparecer dos nossos mapas astronômicos. Elas cruzarão o horizonte cosmológico observável e entrarão em uma região do espaço eternamente incomunicável. O vazio de Boötes e as outras cavidades ocôas de nada absoluto irão se expandir descontroladamente, fundindo-se umas com as outras e consumindo os filamentos luminescentes que outrora definiam a teia do universo. A grande arquitetura tridimensional do cosmos, que levou 13,8 bilhões de anos para ser tecida pela gravidade e pela matéria escura, será gradualmente desmantelada. Em um futuro situado a cerca de 2 trilhões de anos à frente, a Via Láctea e Andrômeda já terão se fundido inteiramente para formar a galáxia gigante Lactomeda. Se civilizações inteligentes existirem na superfície de planetas orbitando as estrelas remanescentes dessa época distante, eles olharão para o céu noturno e se depararão com uma escuridão absoluta. Todas as outras galáxias e superaglomerados do universo terão sido empurrados para além do horizonte observável pela expansão implacável da energia escura. Os astrônomos do futuro não verão nenhuma grande muralha, nenhum grande atrator e nenhuma prova de que a teia cósmica um dia existiu. Eles observarão um céu negro, estático e isolado, e inevitavelmente concluirão, exatamente como os humanos do século XIX concluíram, que a sua única galáxia é a totalidade de tudo o que existe no cosmos. A memória das gigantescas estruturas que desafiaram a nossa física e da colossal dança da gravidade terá sido apagada do livro da ciência pela própria expansão da realidade. Estaremos eternamente sós no meio de uma bolha ilhada de matéria, cercados por um oceano infinito de nada absoluto. Olhar para o terror da escala cósmica e contemplar o tamanho inimaginável das grandes muralhas e a profundidade dos supervazios produz um impacto profundo na psique humana. Diante de estruturas que se estendem por 10 bilhões de anos-luz e de anomalias que arrastam continentes inteiros de galáxias através da escuridão, é inevitável sentir o peso esmagador da nossa insignificância. Todos os nossos triunfos, conflitos históricos, construções monumentais, dores e amores ocorreram em uma fração infinitesimal de tempo, em um pequeno grão de poeira azul flutuando na periferia escura de um filamento secundário de Laniáquia. No entanto, existe um paradoxo maravilhoso que transforma esse terror existencial em uma das maiores celebrações do espírito humano. Por mais minúsculos, frágeis e temporários que sejamos quando comparados à escala titânica do universo, fomos nós, uma espécie de primatas composta por poeira de estrelas mortas, vivendo na superfície de uma rocha aquecida por um sol mediano, que conseguimos desenvolver a mente, a matemática e a tecnologia necessárias para olhar além da nossa própria atmosfera. Nós fomos capazes de erguer os olhos para o abismo, calcular as distâncias do infinito, mapear os continentes de galáxias que se escondem atrás do plano da nossa galáxia e desvendar os maiores segredos da arquitetura da criação. O universo pode ser esmagador em sua escala e aterrorizante em sua escuridão, mas é através da consciência humana que o cosmos finalmente desperta para olhar a si mesmo e contemplar a sua própria grandiosidade imensurável.